mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre bioguerra e bioterrorismo. O que vem a ser bioguerra? A guerra biológica é o conflito onde são usados micro-organismos vivos como arma, dizimando pessoas, animais, vegetais. Isto é, a utilização de micro-organismos vivos consistentes em vírus, bactérias, fungos e até outras substâncias químicas é considerado atualmente bioguerra ou bioterrorismo. Por que estamos falando isso? Porque existe uma suspeita, existe uma fake news que foi propagada ontem no Facebook, que o coronavírus que está acometendo a população da China, na cidade específica de Wuhan, e que acabou sendo disseminado pelas próprias pessoas que lá visitaram e levaram para outros países, inclusive o Brasil, se criou essa ideia de que esse coronavírus poderia ter sido criado com a finalidade bélica. Então, não existe nenhuma evidência, nenhuma comprovação, nenhum fato que leve a essa conclusão. Pelo contrário, as pessoas que foram contaminadas na China foram examinadas, os próprios laboratórios chineses já têm amostras e também eles estão já compartilharam os dados do DNA desse vírus, estão desenvolvendo pesquisas para produzir a vacina. Por que estamos falando de guerra biológica? Porque isso, de fato, ao longo da história já aconteceu muitas guerras e muitos episódios de utilização de organismos vivos, disseminando doenças, epidemias. Essas doenças podem ser disseminadas em animais, inclusive em plantações. O coronavírus não é um vírus que tenha sido criado como um propósito bélico. Esse vírus já é conhecido desde 2012, já acometeu a população da China em 2012, temos episódios do SARS e do MERS. Laboratórios americanos já estão decodificando, receberam por meio do compartilhamento do governo da China com a Organização Mundial da Saúde, que compartilhou o DNA desse vírus, está permitindo que outros laboratórios do mundo também façam pesquisas, desenvolvam pesquisas e façam a decodificação e a criação de uma vacina para combater esse coronavírus. Tem também um laboratório da Austrália que, a partir de amostras de uma pessoa infectada, conseguiu reproduzir em laboratório esse vírus com o propósito de desenvolver uma vacina. Então, nós vemos que tanto um vírus quanto uma bactéria, ela pode ser produzida artificialmente em laboratório. E daí que se cria, então, essas notícias não comprovadas de que determinados vírus da gripe foram utilizados com propósito bélico. Não é bem assim. O que nós temos até agora? Nós temos episódios ao longo da história de vírus, por exemplo, como foi a varíola, por exemplo. A varíola matou aproximadamente 500 milhões de pessoas só no século XX. Esse vírus já foi, a varíola já foi erradicada há mais ou menos 40 anos, mas ainda existem esses vírus, essas culturas depositadas em laboratórios. Um fato histórico que a gente conhece, que é relatado em vários artigos, inclusive vou deixar nas descrições um link onde existe um artigo com uma revisão bibliográfica sobre o tema, e sabe-se que
o vírus da varíola já foi utilizado como propósito bélico. Um dos relatos, por exemplo, no México, no ano de 1518, foi utilizado pelos espanhóis para erradicar populações indígenas. Também as populações dos astecas e incas também sofreram bastante com depois de contraírem alguns vírus que causaram gripes, e eles acabaram sendo disseminados, mas existem relatos históricos que os espanhóis tenham disseminado esse vírus com o propósito de vencer uma guerra contra eles e tomar aquele território, ouro, todas as demais riquezas, né? Tem um caso também famoso, relatado em 2002, que foi a propagação de esporos de antraz, que atingiu 23 pessoas nos Estados Unidos. Inclusive, em 2003, teve um presidente dos Estados Unidos recebeu pelo correio uma carta contendo esse esporos de antraz. Então, para a gente chegar à conclusão de que um vírus pode ser criado com um propósito de bélico, temos que levar em consideração alguns fatores. Primeiro, que não é utilizado, a bioguerra não é utilizada em larga escala para disseminar populações, porque se perderia o controle e essas doenças, essas epidemias poderiam se alastrar por diversos países e sem que as autoridades sanitárias possam estabelecer um controle sobre uma epidemia, uma doença. Então, não é viável, não é uma estratégia muito útil nessas situações. Como que, por exemplo, é utilizada a bioguerra ou um ataque terrorista usando micro-organismos vivos, o bioterrorismo. Tendo como foco determinadas pessoas, grupos de pessoas ou determinados soldados em uma batalha em um território específico. O fato de usar a bioarma ou o bioterrorismo, ele cria muita instabilidade política, social, ele tem efeitos psicológicos muito fortes e leva ao descredenciamento e à desconfiança dos seus governos. Então, ele tem um propósito muito mais de causar pânico, pânico nas populações e desacreditar os seus países, né, os governantes dos países. Então, esse seria um propósito bastante útil na utilização de micro-organismos vivos como uma arma de guerra. Para a gente levar em consideração o quanto isso é complexo, em 1972 se criou a Convenção sobre as Armas Biológicas, na sigla BWC, oficialmente conhecida por Convenção sobre Proibição do Desenvolvimento, da Produção e do Armazenamento das Armas Bacteriológicas ou tóxicas e sobre a sua destruição. Então, o Brasil, essa convenção foi sediada em Washington. O Brasil é signatário e ele promulgou esse tratado em 1972 e firmou aprovou pelo decreto legislativo do Congresso Nacional em 1972 e o Brasil, por meio de um decreto em 1976, ele ratificou essa convenção, então sendo plenamente capaz e participa das reuniões anuais por meio da Agência Brasileira de Inteligência, que é a ABIN. A última convenção aconteceu em 2019 em Genebra e o Brasil participou. Então, como que existe, por exemplo, controle de micro-organismos vivos para estudos científicos, para desenvolvimento de doenças, de remédios, para pesquisa? Então, em 1970,
1972, aliás, em 1925 já, se criou uma autoridade, na verdade se criou uma autoridade depositária firmada por meio de um tratado, que se chama o Tratado de Budapeste. Esse tratado, então, ele tem o propósito de fazer o armazenamento de culturas oficialmente, onde há um controle dos micro-organismos que são depositados em determinados institutos credenciados, onde existe todo um cuidado, onde eles são, na verdade, são amostras vivas de vírus, bactérias, de micro-organismos, de células, de clonagem, de células de humanos, de camundongos, né, ou de outros animais. Então, existe, assim, uma infinidade de micro-organismos que são depositados nesses locais que são centros de estudos de armazenamento, onde as pessoas credenciadas, como são laboratórios de pesquisa, por exemplo, eles podem comprar online amostras desses vírus, ou bactérias, ou micro-organismos, ou células, para a finalidade de pesquisa, estudo e desenvolvimento de remédios e vacinas. Existe, então, essa fundação privada, sem fins lucrativos, de 1925, ela tem uma sigla chamada ATCC, que é American Type Culture Collection. Ela tem um centro de recursos biológico privado, no qual os países que assinam o tratado, eles assinaram esse tratado de Genebra. Na verdade, não é o Tratado de Genebra, esse tratado é o Tratado de Budapeste, onde esses países que são os signatários, eles podem depositar nessa fundação como se fosse o seu país, né? A finalidade é fazer a prevenção e controle da disseminação de vírus e bactérias ou outros micro-organismos vivos como uma arma de guerra. Isso é importante, né? É tratado, inclusive, em muitos artigos científicos que citam, né? A gente pode pesquisar na internet. Eu vou, então, deixar aqui os links e umas descrições e dicas de pesquisa para que as pessoas que têm interesse no assunto possam conferir e ver que a gente não está com esse vídeo querendo disseminar uma fake news, dizendo que o coronavírus foi criado como uma arma de guerra, com a intenção de atacar a China ou qualquer país. Não é isso, não existe nenhuma prova, né, disso. As vacinas já estão sendo desenvolvidas, elas serão provavelmente testadas a partir de junho desse ano. Nesse laboratório australiano já está sendo pesquisado também, na China vários laboratórios estão pesquisando e nos Estados Unidos também. Então a gente gostaria de deixar bem claro que o propósito do vídeo é informar, as pessoas não devem ficar compartilhando fake news, preferencialmente compartilhem vídeos educativos sobre a prevenção, os cuidados com o coronavírus. Ontem, a Organização Mundial da Saúde declarou que o coronavírus é uma epidemia internacional, que é uma situação de emergência internacional. Existem, assim, muitas milhares de pessoas infectadas no mundo, mas esse vírus, por sinal, ele tem uma baixa letalidade, ele tem uma taxa de multiplicação 2 vezes maior que o SARS, mas ele tem um percentual de causar a morte nas pessoas que em torno de 2%, quando o SARS tinha uma taxa de letalidade de 10%. Então, é um vírus também perigoso, ele pode matar, mas ele não é um vírus tão agressivo quanto foi o SARS. Então, as pessoas também têm que adotar os cuidados médicos, né, preventivos, compartilhar vídeos educativos e não propagar essa ideia da fake news
da guerra biológica, não é isso que está acontecendo. Mas, ao longo da história, existem, então, muitos fatos relatados, existem episódios, existem alguns países que desenvolvem programas de desenvolvimento de armas biológicas, tais programas são combatidos pela Organização Mundial da Saúde, pelos países membros dos tratados, exatamente para preservar a segurança e a saúde de todas as populações. Então, eu gostaria de encerrar esse vídeo pedindo que vocês deixem seu like, vocês compartilhem e fiquem à vontade também para compartilhar com seus contatos. Uma boa noite. Obrigada.